Muito bem, gente. Ó, enquanto o Fischer faz o trabalho dele, eu vou conversar com o Maurício. Maurício, quando eu abri o programa, para te entender, depois tu vai ver, eu abri o programa e dizia assim, eu não lembro o sobrenome do Maurício. E eu falei que tu eras auxiliar de técnico da seleção brasileira, que já fosse auxiliar, tá para tu saber, tá? É, já foi, mas o cargo dele é outro. Ele está ainda na seleção brasileira, mas ele vai contar. Maurício de quê? É Maurício Thomas. Thomas eu lembro de uma história do cara Pão Duro. Pão Duro não servia nada para visita. Aí e o cara chegou lá e o cara não servia nada, né? Aí o cara falou, pô, esse Thomas é bom no vôlei. O cara disse, que Thomas? Ah, pode ser uma cervejinha, um uísque, o que tu tiver aí. Foi só para sempre o cara oferecer, entendeu? Bobeira que apareceu na cabeça também por causa da... Mas Maurício, vamos lá. Como é que é a vida desse Maurício? Seleção brasileira, tudo, resume como é que chegasse para aqui em Brusque, homem, com essa história toda de atleta. És um garoto, ainda era para estar jogando ainda? Luciano, desde 13 anos de idade eu estou nesse mundo do vôlei, né? Eu comecei jogando vôlei na escola, rapidamente fui para o clube e fui atleta profissional, mas eu parei cedo. Eu consegui chegar ao time profissional, quando eu tinha 22 a 23 anos eu conciliei o vôlei com a faculdade. E quando eu estava estudando, surgiu a possibilidade de eu ir para um time, que é um time de massa, de expressão, que é o time do Flamengo, né? Então eu saí de Brasília com 22, 23 anos, não tinha terminado a faculdade ainda, mas eu tive uma oportunidade de ser assistente técnico da Isabel do vôlei. Naquela época a Isabel foi musa, junto com Jaqueline. Então eu estava muito garoto e estava deslumbrado com aquela oportunidade e eu encarei o desafio. Então eu saí de Brasília com 22 anos, 23, e já fui para o time de grande expressão, de massa, que me projetou para o vôlei. Na verdade, eu fui ganhando um salário bem baixo, mas pela oportunidade eu aceitei o desafio. Então eu fui para o Rio, passei pelo Flamengo no primeiro ano. No segundo ano, o Vasco, que estava com um projeto olímpico, contratou muita gente de muitas modalidades, fez uma proposta para nós do time do Flamengo, levou o time inteiro para o Flamengo, e naquele ano nós conseguimos trazer grandes jogadoras de seleções brasileiras, e isso fez com que eu conhecesse pessoas muito importantes dentro do voleibol, né? Eu trabalhei com o Bernardinho na seleção brasileira masculina. Logo nesse ano, o Luiz Omar de Moura, que hoje é o técnico do Solis Osasco, me convidou para trabalhar de assistente técnico na seleção. Então eu tive uma projeção muito rápida. E eu tive, sempre nos times que eu participei, eu tive bons resultados, né? A gente foi campeão da Superliga, vice-campeão da Superliga, e eu fui tricampeão mundial nesse ano de seleção brasileira. Então eu tive uma projeção bem rápida e fez com que eu conseguisse chegar no time como treinador da Brasil Telecom. Foi aí que começa a minha história com o Brusque, porque a Brasil Telecom era em Brasília, nós tínhamos um projeto lá de Superliga também, que jogou durante 4 anos na cidade de Brasília. Quando deu o 4º ano, a empresa achou que tínhamos que ir para um outro lugar, para poder conquistar novos clientes, divulgar mais. E aí eles vieram para o Sul, e escolheram Santa Catarina porque ficava entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Aí nós viemos para cá com a primeira possibilidade de ser em Florianópolis. Só que Florianópolis, naquele ano, não tinha um bom ginásio e já tinha um time masculino, que era da CIMED. Aí, saindo dali, a gente foi para Balneário. Balneário não tinha um bom ginásio. E, por terceiro, nós passamos em Brusque. Nós ficamos impressionados com a estrutura, porque Brusque hoje tem um dos melhores ginásios do Brasil. Eu falo isso afirmando assim, com a maior certeza, porque eu conheço o Brasil inteiro, o ginásio, viajo muito. Brusque hoje foi elogiada pela Rede Globo. Quando teve a final do nosso time da Brasil Telecom aqui, que foi televisionado pela Rede Globo, a Globo elogiou a nossa arena, que era uma arena que de excelente potencial de transmissão. Então, dali eu poderia ser realizado qualquer evento no Brasil hoje na arena de Brusque, que a Globo teria totais condições de fazer uma boa transmissão para o Brasil inteiro. E foi o que aconteceu. E Brusque teve, naquele ano que eu trabalhei aqui, nos 2 últimos anos, uma projeção enorme, porque nós conseguimos vencer o Rexona, que é o time do todo-poderoso Bernardinho,
Vencemos o Finasa na época, aqui também, e aí virou o Caldeirão de Brusque, e aí Brusque conseguiu resultados expressivos, foi 2 vezes para a semifinal de uma Superliga, e aí, infelizmente, depois a empresa saiu e eu fiquei. Essa, resumindo assim, a minha história, a minha chegada em Brusque se resume a isso. Hoje eu estou aqui em Brusque, muito feliz, sou casado, tenho um filho brusquense, estou há 5 anos na cidade e hoje não troco por lugar nenhum. E é empresário lojista, é o dono da franquia da Hering na cidade de Brusque. A franquia foi aconteceu por acaso, porque a minha esposa Janara, ela trabalha no comércio, né? Ela entende de roupa, ela sempre viveu, trabalhou com isso. E surgiu, na época que eu estava trabalhando em São Paulo, a possibilidade de abrir uma franquia em Brusque. Naquele momento eu não esperava, mas eu conheci uma pessoa que me levou até as pessoas da Hering. Eu consegui conversar com eles, vimos que era uma coisa interessante para nós e acabamos mergulhando de cabeça, investindo, porque na minha profissão ela tem tempo, né, Luciano? Eu sou técnico de voleibol hoje profissional, mas um técnico tem uma carreira até mais ou menos ali 45, 50 anos hoje. Um técnico consegue trabalhar. Depois a gente não tem mais a sequência. Então a gente pensou nisso, estruturou e conseguimos um excelente ponto, por sinal, né, que fica na entrada da cidade. Aí deu certo, a franquia hoje está, graças a Deus, está muito bem e a gente vai até ampliar para poder vender roupas de criança dentro da franquia, que é muito pedido também aqui. E bom, aí foi um negócio que, mais uma sacada boa. Uma sacada boa, foi uma jogada de mestre, como diz no programa que aparece na Sport TV, né? Jogada de mestre, é mais ou menos isso. Bom, o Maurício, eu convidei para jantar comigo hoje aqui, né, para ele trazer para vocês, como eu falei no início do programa, esse projeto social que ele está encabeçando, né, onde a prefeitura ela vai entrar com toda a estrutura da arena, né, material, tudo vai entrar. Mas despesas que tem, outras de ajuda de custo para poder as crianças virem para cá e tal, ele montou ele é para precisar de recursos da sociedade. Né? Então ele montou uma associação que é Abel. É isso? Fala um pouco da Abel, então. A Abel surgiu por uma carência nossa de fazer um projeto. Eu tenho um sonho muito grande, que é fazer um projeto grande para a cidade, de poder motivar crianças, né, que possam praticar o voleibol no contraturno que a gente fala, né, no segundo horário do dia dela. Ela estuda num horário, no contraturno ela faz esporte. E a Abel, hoje, ela está com 1 ano de existência. E a gente, no ano passado, quando a gente iniciou esse projeto, que funciona na Arena Brusque, a gente teve uma surpresa, porque houve uma aceitação muito grande da comunidade. Nós, em pouco tempo, tínhamos mais de 100 crianças e nós tínhamos um professor. Então, eu me senti meio que na obrigação de correr atrás para poder ajudar essas crianças que procuram uma oportunidade de aprender o voleibol, ou de praticar uma atividade física, seja era lúdica ou até mesmo de rendimento, que acaba jogadoras surgindo desse tipo de projeto, né? Acabam surgindo de brincadeira, a gente detecta um talento e ele é direcionado para um treinamento mais específico. Então, houve essa necessidade de correr atrás de recursos, porque foi aparecendo os custos, Luciano, e eu não tinha um pouco de noção. É o custo de transporte para jogar numa cidade vizinha, é um uniforme de jogo que às vezes o uniforme não dá na outra, tem que mandar fazer outro, a taxa de arbitragem, você tem que pagar a arbitragem para vir jogar, quando você vai você também tem que pagar o lanche para a criança vai jogar, ela tem fome, tem que pagar o lanche dela, ela vai dormir naquela cidade para poder jogar no outro dia, eu tenho que pagar o jantar dela. Então, os custos veio aparecendo e eu, no ano passado, não tive como não ser de outro jeito do que eu mesmo ir lá e ajudar um pouquinho. Então, esse ano eu quero estruturar melhor, eu estou convidando a comunidade de Brusque para poder fazer parte desse projeto, os empresários que têm interesse, têm objetivos de contribuir para a comunidade, que venham junto com a gente, para poder dar condições melhores para as crianças desenvolverem. A nossa aula é uma aula que tem aula de palestra de antidrogas, nós temos palestra de higiene bucal, além do lado social todo que a gente se preocupa com a educação, de ensinar uma criança a poder como se comportar, até preparando ela para um futuro hoje que está tão difícil, né, que está tão competitivo.
Eu acho que o fato dela estar numa atividade que ela possa exercer essa competitividade que vai ser necessária para ela ser uma diferencial no futuro, faz com que a gente se motive a trabalhar. Então, eu quero simplesmente contribuir e o que eu puder fazer, sempre que eu não estou na seleção, eu estou no projeto, tentando, correndo atrás, visitando empresários para poder levar para essas crianças melhores condições de treinamento e de estrutura mesmo. E o projeto dele é um projeto que ele é arrojado no que diz respeito à quantidade de crianças. Quer atingir quantas crianças que pretende o teu projeto assim? Quando ele estiver pronto, o que é que tu imaginas? Onde pode chegar? Eu acho que Brusque tem potencial para atingir 500 crianças. Nós não precisamos ficar concentrados no centro, nós temos que ir para os bairros, nós temos que atingir crianças que não têm condições, de repente, de vir ao centro. Então, essas crianças, nós temos que levar o voleibol até elas, ou o esporte até elas, para que elas possam ter essa oportunidade. Já que elas não têm condição de vir aqui, nós também temos que ir até eles. É nisso aí que a comunidade, eu não falo só empresarial, não, eu falo como cidadão também, porque o valor que ele necessita, que o trabalho dele é de graça. Olha, nós estamos falando com um jogador, com um homem, que é simplesmente o treinador contratado pela CBF, tá, para treinar jogadoras de vôlei até 16 anos de idade. Ou seja, tem uma didática, tem experiência, é um homem com nome nacional. O destino fez com que ele morasse em Brusque em função do casamento, casou com uma brusquense, e ele tem o espírito de comunitário. Então, o que ele quer não é muito, não, para vocês terem uma ideia, sabe o que ele está pedindo? Ele está conseguindo algumas empresas, já acertou R$500 por mês, ele quer arrumar só 10 empresas, 5 mil. Com 5 mil tu consegue fazer alguma coisa? Consigo. Eu consigo dar um uniforme, entendeu? A criança não vai treinar com a roupa dela, vou dar um uniforme para ela. Eu consigo dar um uniforme de jogo, eu consigo dar um agasalho, eu consigo pagar a arbitragem. Não é nada, não vai sobrar nada, mas eu vou dar tudo. Mas o intuito não é nada. O intuito é realmente contribuir com elas. Aquelas crianças, tem muitas crianças que eu vou em outros estados, aqui em Brusque, graças a Deus, nós não temos sofrendo disso, mas elas não têm tênis para treinar. Eu tive uma história que me marcou muito, isso fez com que me motivasse ainda mais buscar e ajudar, que uma criança foi para o treino, professor, eu posso treinar? Pode. Ela foi de tênis no primeiro dia. No segundo dia ela não foi treinar, ela ficou na arquibancada. Eu falei, por que você não vai treinar hoje? Ela falou, porque o meu tênis está com a minha irmã. Eu demorei a entender, mas ela só tinha um tênis em casa, então ela usava segunda, quarta e sexta um tênis, e terça, quinta e sábado era a outra irmã que usava o tênis. Isso me motivou a sair do treino. Gente, dá licença aí, toca o treino aí, dei para o assistente, saí correndo no shopping, comprei um tênis e dei para ela. Então, essas coisas me despertou para poder ajudar. Então, essas histórias que a gente vivenciou, eu vivenciei essa história lá em Manaus, faz com que a gente tenha esse desejo de contribuir de alguma forma. Então, a gente passa por aqui. Então, temos que deixar alguma coisa. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Quem são as empresas que já estão comprometidas contigo? A gente acertou já o Marcelo da Connect Drink, o Ítalo da Vitadente, acertamos com a escola de inglês da Wizard, que deu 20% de bolsa para as crianças e deu uma contribuição também mensal. O Gilmar da Dimensional também ajudou, a Gráfica Mercúrio também contribuiu com material de divulgação, que é importante para nós também, divulgar o nosso projeto. E ano passado a gente teve a Zen junto com a gente está tentando com que eles renovem com a gente esse ano também. E tem outros projetos que já foram entregues. A Vilrich entrou hoje também? A Vilrich entrou ontem. Eu quero agradecer a Vilrich também, que a Vilrich é parceirona agora da gente. E eu acho que é questão de conversar, porque tem muita gente de coração. Sabe que o empresariado de Brusque, e por isso que eu te convidei, Maurício, porque eu conheço esse empresariado. Quando eles pegam confiança, porque tem muito franco atirador por aí, e eles estão cansados de bater na porta e tal. Vendo esse programa, eu tenho certeza que tu contasse a tua história, e eu estou aqui pessoalmente, e ele dá uma empatia muito legal, de uma garra, garra do jogador, né? De quem já está nativo e é garoto ainda. E eu tenho certeza que as portas vão se abrir bastante para ti em Brusque, para esse projeto, né? Agora, eu te pergunto uma curiosidade minha, a criança, o caso do tênis,
serve o ano inteiro para ela, porque eu estou crescendo que nem capim cebola essa gurizada hoje. Daqui a pouco tu vê, tenta com 2 metros de altura. Não serve não, Luciano. Elas estão crescendo rápido, o tênis fica apertado, eles usam tanto que fura e o dedo fica para fora. São histórias muito bacanas, assim, a gente vê uma força interior muito grande dessas crianças que transmite isso para a gente, isso motiva a gente. Então, não serve não, a roupa também é igual criança, cresce toda hora, tem que estar trocando, então isso vai acontecendo e a gente tem que ir correndo atrás para dar a condição de melhorar isso aí para eles, né? Rei, quantos minutinhos eu tenho aqui ainda? 12? Tá bom, então tem mais papo. Eu tenho que cuidar, porque eu tenho que preparar o prato lá ainda, e por isso que eu estou contando o tempo, mas eu estou com folga, então eu posso tirar mais curiosidade dele ainda. Esse projeto que tu pretendes tocar da ABEL, ABEL significa o quê mesmo? ABEL é a Associação Brusquense de Esporte e Lazer. De esporte e lazer, quer dizer que ela dá margem a outras modalidades. Sim, a gente iniciou no vôlei porque a gente estava começando, né? A gente está aberto para poder contribuir. Eu estou hoje com o voleibol feminino e 2 categorias no masculino, mas a minha vontade é que esse projeto ele atinja muita gente. Quanto mais crianças carentes ou crianças que possam contribuir de alguma forma, eu gostaria que ele atingisse. A gente tem um sonho também de voltar para a Superliga, né, que é um time, ter um time aqui significa alimentar sonho para essas crianças. A Superliga, para vocês terem uma ideia, gente, eu me confesso que eu tive uma ideia errada. Né? Eu tinha uma ideia errada, eu achava que a Superliga, quando eu tinha a Brasil Telecom aqui, eu fui um crítico. Eu reconheço, porque a informação que eu tinha, e o Maurício depois me disse, de que a prefeitura despendia uma fortuna para aquilo ali, o que não soube por ele, e nunca foi desmentido na época também, porque botava o bossa em cima disso, mas na verdade, conta como é que era o acordo da Brasil Telecom com o Brusque, o que realmente custava para a cidade? A história foi o seguinte: o nosso projeto em Brusque, ele veio de Brasília para cá com o valor de 1 milhão. Então, o projeto custava 1 milhão em Brasília. E aí, quando a gente passou para Santa Catarina, a gente vinha com o mesmo recurso. O que a Brasil Telecom pediu? Vamos lá para Santa Catarina e veja se tem alguma prefeitura que possa também ajudar a gente a somar, a dividir esses custos, que são muito altos, vamos montar um time melhor. E aí a gente foi primeiro em Florianópolis tinha 5 mil por mês, ela só podia contribuir com 5 mil por mês na época. A gente foi para Balneário ofereceu mais, só que Balneário não quis documentar. Aí a gente veio para Brusque, e Brusque ofereceu 10 mil por mês. Esse era dividido em 12 parcelas, eram 120 mil. No total era, Exatamente. Onde eu achava que era por mês. E era 120 mil no total, e a gente tinha a arena à disposição nossa, né? E eles ofereceram a sala da arena, me deram um telefone para a gente montar um escritório, isso é a internet também, o custo da luz, né? O funcionário da limpeza, a estrutura toda. Isso diminuiu muito, porque lá em Brasília nós não tínhamos isso, nós arcávamos com tudo isso. Porque lá em Brasília não tinha um clube, ele funcionava num clube alugado. Então, isso fez com que a gente diminuísse o custo e conseguisse montar um time melhor. Quando a gente veio para cá e a Brasil Telecom veio conhecer a Arena Brusque, ela ficou encantada, porque ela viu uma possibilidade enorme de mostrar a marca dela de uma forma ampla, porque o ginásio é muito grande, tem espaço para poder colocar placa, tanto que a gente colocou um banner gigante, quem lembra do jogo, tinha um banner gigantesco que era lindo, que em todo jogo de televisão pegava. Então aquilo deu um retorno, para vocês terem uma ideia, o retorno que aquele time deu para a Brasil Telecom, só em um jogo eu vou falar, tá? Nós tivemos uma final que foi televisionada pela Globo no dia 30 de dezembro. Era o primeiro ano meu aqui. Eu cheguei e falei assim, gente, não tem ninguém na cidade, está todo mundo na praia, vai ser um fiasco esse jogo. E era jogo pela Esporte Espetacular, era a final de torneio televisionado. Mas o brusquense adora vôlei. E ali eu falei, não tinha lugar melhor. Quando o jogo era às 10, deu 9 horas, 9h30, o ginásio começou a chegar, e era placa de carro de fora, e gente de Brusque, o ginásio olhava, e a gente lá dentro do vestiário, só escutando o pessoal chegar. A gente iniciou o jogo, tinha 4.275 pessoas na arena. Lotado. O jogo durou 2 horas e 41 minutos, porque era muito calor no verão, e aí as meninas suavam, toda hora tinha que secar. A Globo perdeu o Esporte Espetacular, porque o jogo tomou conta do horário todo.
E aquilo deu um retorno para a Brasil Telecom de 4 anos de investimento. Um jogo, pagou o projeto de 4 anos. Então, 2 horas na Globo é muito mais do que R$1 milhão. Muito mais, foram 200 e tantos. E naquela semana nós tivemos matéria no Jornal Nacional, no Globo Esporte. Então eu tenho aquilo na minha cabeça e meu sonho ainda é voltar a ter um time em Brusque, e Brusque merece. Tu acha que tem chance de nós arrumarmos, por exemplo, alguém que desse 10, 15 mil reais por mês, ou seja, 200 reais, R$1.000 no ano, de trazer isso, uma compensação de volta para a cidade, ou da prefeitura entrasse com a parte, digamos, do ginásio, tudo essas coisas? Olha, Luciano, eu falo que o vôlei é um produto poderoso. Hoje é o segundo esporte, é bicampeão olímpico, nós somos tricampeões mundiais na base, é um projeto, o vôlei é um esporte consolidado, a Globo cada vez mais está pegando o vôlei. Então, é falta de esclarecimento. É falta de entendimento o que aquilo pode dar de retorno para a tua empresa. Você pode transformar a sua empresa com a sua divulgação associada ao vôlei. Então, eu acho que a gente ainda aqui está engatinhando, porque as pessoas não têm o conhecimento do potencial que pode a marca transformar. Acho que tem que fazer uma apresentação que mostre realmente valores para os empresários entenderem e, se for um valor muito alto, que se juntem 5 empresários que têm o mesmo objetivo de divulgar a marca e a gente monta. Qual é o valor assim que tu achas que, não havendo Brasil Telecom, se uma empresa de Brusque ou 2 empresas ou 3 empresas quiserem bancar, o valor assim, não exagerado, mas que qual é o valor mínimo que para ser competitivo numa Superliga? Hoje o valor, eu vou falar o valor total, por mês a gente tem que ter uma folha de pagamento igual o Rio do Sul. Rio do Sul está na Superliga, foi 8º, jogou de igual para igual com todos os times, fez 3-2. Tem uma folha de pagamento de 70 mil. Certo. Então, 70 mil no mês é um valor que você consegue jogar de forma competitiva, porque hoje, Luciano, você participar na Superliga, hoje você vai trazer o Bernardinho na cidade, você vai trazer o Zé Roberto, tricampeão olímpico, você vai trazer 12 campeãs olímpicas que estão aqui, sabe? Você vai encher o ginásio, você vai alimentar o sonho dessas crianças que jogam vôlei. O povo brusquense respira esporte, vai levar a comunidade. O nosso ginásio era legal porque ele tinha cadeirante, ele tinha idoso, ele tinha criança e ele tinha adulto. Isso, todo mundo vibrando e rindo dentro do ginásio. Então, eu acho que não tem um esporte mais legal do que a pessoa ir lá, todo mundo de qualquer idade pode ir lá ver. Muito bacana. Legal, olha, gente, vocês viram que eu teria muito mais, ele teria muito mais assunto, a riqueza de detalhes, a paixão dele pelo vôlei, né? A gente teria muito mais exemplos para citar e trocar ideia. Mas o tempo é o nosso proprietário, né? Ele nos manda, então agora nós vamos dar um pulinho lá para nós encerrar, tirar do forno nossa receita e preparar para servir para o Maurício e eu jantarmos. Maurício, eu sei que alguém vai ligar para ti para tirar mais informações de como podia fazer um projeto contigo nisso aí. Que telefone entraria em contato, além do teu endereço, que é aqui na loja, aqui na ponta, na cabeceira da ponte estaiada, onde tem a loja da Hennig, do qual ele e a esposa são proprietários. Qual é o telefone? É o 9948-5678 ou no meu e-mail mauriciotomas@ibest.com.br. Legal. Propaganda feita. Ó, pessoal, depois do papo desse aí, muito legal, nós vamos agora nos alimentar. Mas eu vou ter que preparar um pratinho aqui, que é para o Jornal Município, nós temos que fotografar, para botar um pouquinho de água na boca de vocês. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o macarrãozinho. Olha como ficou o nosso, como eu falei para vocês, meu é mais macio, você pode dar uma textura diferente. A dona Lisete, que me ensinou, já esteve aqui e disse, o meu fica mais duro. Eu digo, mãe, eu falei para ti que o meu vai ser mais mole, porque eu quero ele como molho em cima do macarrão. É dessa maneira aqui, ó. Aliás, o macarrão, bem lembrado, foi a dona Lisete que fez, a minha mãe faz, e é uma delícia. E eu aprendi com ela uma coisa, sabe qual é a diferença do macarrão bem feito e mal feito? É que tem muita gente que, a receita é a mesma, é um ovo para cada 100 gramas de trigo, só que tem que sovar, gente, para malandro não consegue fazer macarrão. Os caras querem dar uma amassadinha, já deu, desapareceu o trigo, bota para cozinhar, não vai dar certo.
o macarrão tem que sovar. E a mulher faz o exercício dela desse jeito. Aqui eu vou fazer um enfeitezinho também, que a gente, né? Dá um toquezinho aqui, olha só que bonitão que ficou. E olha só que coisa mais linda isso aqui, gente, ó. Olha só, esse aqui não tinha um verdinho aqui também para ele. Oh, como que não? Não, esse aqui ficou feio, pegou quentura e ficou feio, não vou botar enfeitezinho. Esse é cocote, você pega, cobre ele, bota ele está aqui meio quente aqui, mas bota em cima de uma toalhinha assim, vai levando para os teus convidados e olha, bem à vontade, tranquilamente aí, tá ok? Gente, é isso aí a nossa demonstração de culinária no Programa no Ponto. Nosso site é www.programanoponto.com e onde você pode entrar em contato conosco e rever as receitas que foram feitas no ano passado, esse ano todo. Vamos deixar tudo nesse site, tá bom, pessoal? Até semana que vem, muito obrigado. E agora, vocês curtem eu e Maurício devorar. Vou convidar o Rodrigo, ele está aqui também. Vamos nós três então debulhar esse soufflé de frango, que não é soufflé, é um creme de aspargo com frango. Valeu, pessoal, até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau, tchau.